mais que você desenhe a mesma arte em vários tecidos, mas em algum momento eles não serão exatamente iguais, eles são únicos. Então, para fazer isso em escala, para se viver, até para atender a demanda, porque quando se pegava uma artesã, uma bordadeira, aquela que tem aquela mão que é espetacular, todo mundo queria fazer os seus enxovais com ela. Acontece que ela não tinha como dar vazão para todo mundo, não tinha como atender todo mundo, porque ela tem que fazer um por vez e levava-se muito tempo. Então, em decorrência disso, né, foi se aprimorando com o avanço da tecnologia, com a necessidade de atender mais pessoas, com a necessidade de se crescer, porque quem começa a empreender, quem começa a ter um comércio, quem começa a ter algum negócio, sempre procura querer atender mais pessoas, sempre procura a querer fazer mais. E para isso, para se fazer mais, para atender mais pessoas, você tem que ter condições para que isso aconteça, porque senão você vai deixar alguém na mão, senão até você também vai ficar na mão, porque nós somos seres humanos e como seres humanos, se a gente também ficar dedicado ao extremo, né, a um trabalho e com aquela pressão de atender o cliente, de entregar com prazo, né, a gente também adoece. Então é um conjunto de fatores que faz com que tudo que a gente tem hoje foi se dado a uma necessidade que nós temos, que é natural da gente, de evolução. E dentro dessa evolução, as máquinas de costuras foram evoluindo, não somente para a costura, mas também para o desenvolvimento do bordado, para se ganhar escala, para se crescer e para se ter mais clientes. Caso contrário, a gente ainda estaria tendo peças quase que exclusivas, manuais, né, do bordado lá manual. Então, com essa evolução, hoje nós temos as máquinas de bordado. Essas máquinas de bordados eletrônicas, que têm de vários tamanhos, de vários portes, para atender a necessidade de pessoas e de negócios diferentes. Tem aquelas pessoas que querem uma máquina de bordado somente para bordar materiais para a família, como um hobby. Tem aquelas pessoas que são costureiras e encontraram no bordado uma forma de ter o seu trabalho de costureira com um valor maior, porque aí você não só atende aquele cliente que quer uma peça costurada, você já pode fazer algo a mais para ele, você pode já personalizar, né, o que aquele cliente trouxe para você. Tem aquelas pessoas que já pensam em ter um ateliê, e para se ter um ateliê, se estima que vai ter demanda, que vai ter aqueles clientes que antes iam na residência para fazer um pedido ou outro, né? Com o ateliê, você já começa a profissionalizar mais, porque aí você separa casa, trabalho, com horário para entrar, horário para sair, os horários de atendimento, se você vai trabalhar de segunda a segunda, ou de segunda a sexta, ou de segunda a sábado. O ateliê, ele proporciona isso, a dar uma organização, né, no seu dia. E tem aquelas pessoas que querem algo maior, até porque algumas têm um conhecimento, as pessoas terminam buscando tanto que elas começam naturalmente a ter mais equipamentos, a ter um local maior, a ter mais pessoas trabalhando. O que antes começou com só você, né? Aí você já começa a ter um ajudante para fazer as limpezas das linhas, aí você já começa a ter mais uma pessoa para poder fazer os atendimentos, para poder fazer o controle, né, dos pedidos, as datas, porque tudo isso faz parte da evolução. Foi assim que aconteceu conosco. Nós viemos lá, né, lá dos nossos ancestrais, que eram os homens de Neandertal, os homens que eles não andavam eretos, né? Então, com o passar do tempo, pela necessidade natural, houve esta evolução ao ponto que hoje a gente está aqui, andando ereto, a gente escolhe onde quer ficar. No passado não era bem assim. Então, tudo isso faz parte
parte desse crescimento. E esse crescimento, ele acontece em todas as áreas e inclusive no nosso caso, que é o bordado. Então, hoje a gente tem aqui os bordados, não apenas os manuais, aquelas pessoas que continuam com os bastidores e com as agulhas e as linhas específicas para bordados manuais, que são valorizados, que são muito importantes, que foi a base do que a gente é hoje, né? Os bordados computadorizados, os bordados digitais, eles têm a base nos bordados manuais, que é a nossa grande inspiração, que é a nossa base. Sem os bordados manuais, não teria havido esta evolução para os bordados computadorizados. Quem deseja ter escala, quem deseja ter mais clientes, quem deseja atender com mais velocidade, naturalmente vai começar a investir, né, em tecnologia. E dentro dessa tecnologia existe um mundo enorme de opções, desde tamanhos de máquina, a modelos de máquina, a fornecedores de máquinas. Então tem máquinas que é de uma agulha, que borda uma cor por vez. Tem máquinas que já são de 5 agulhas, que bordam 5 cores por vez. Tem máquinas que o bastidor é pequeno, onde você borda mais monograma, letras, coisas mais um desenho, algo mais singelo. Tem máquinas que têm um bastidor maior. Tem máquinas que têm bastidores que bordam uma roupa completa. Então, tudo hoje tem disponível no mercado para a necessidade que cada pessoa tem. Lógico que essas necessidades varia de acordo também com as possibilidades, né? Às vezes a gente quer algo que facilitaria demais a nossa vida rapidamente, mas as condições elas não permitem que a gente faça aquele investimento no momento. Mas só o fato de saber que existe, só o fato de saber que você tem onde sonhar, né? Onde sonhar. O sonho, gente, é tão importante. É tão importante, né? Muito do que a gente tem hoje, a gente começou com um sonho. Se a gente está aqui, se vocês estão aqui, né, aqui nesse momento, estão usando essa tecnologia, é porque em algum momento vocês sonharam em ter um equipamento, um celular, um computador, a internet, né? Porque eu sou do tempo da internet de escada, aquela que a gente ligava e ficava lá esperando conectar. E a maioria das vezes a gente fazia isso à noite ou de madrugada, porque era bem mais barato e se conseguia fazer uma conexão melhor. Então tudo é sonho, né? Então você sonhar em ter uma máquina de bordar maior ou melhor, você sonhar em querer mais clientes, você sonhar em querer conhecer mais para poder facilitar a tua vida e você atender mais pessoas. Até para quem faz isso como hobby é importante, porque mesmo um hobby, né? Mesmo um hobby, a gente está sempre se aprimorando para fazer daquele hobby muito melhor a cada vez que a gente faz, não é verdade? Então, em tudo a gente está sempre evoluindo, em tudo a gente está sempre crescendo, em tudo a gente tem que estar também olhando ao nosso redor para ver o que está acontecendo. E hoje a gente tem essa facilidade, essa maravilha de tecnologia, de internet, né? Onde as pessoas podem estar contribuindo com os seus conhecimentos para que mais pessoas possam ter um desenvolvimento melhor. E quando eu entendi como esse mundo do artesanato, o mundo específico do bordado e o mundo afunilado do bordado computadorizado, do bordado digital, ele funciona para que se possa viver dele, então a partir daí eu entendi que não somente eu, mas vários de vocês podem também conseguir utilizando as mesmas técnicas, método, forma que ao longo de anos eu testei, tentei, errei até que eu acertei.